Quero nesse momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica dominical, que tem como título O Pão da Vida. Vamos tratar hoje sobre a multiplicação do pão, mas o pão que Jesus foca à multidão e aos discípulos e a nós, não é simplesmente aquele 5 pães e 2 peixes que ele multiplica, mas verdadeiramente ele mesmo como o pão, da vida, não o pão material, que é maravilhoso, indispensável para o nosso dia a dia, mas mais indispensável do que o pão natural é o pão espiritual, é Jesus na nossa vida. Mas antes de entrarmos na aula, quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito, a deixar o seu comentário, tocar o link, o sininho e também compartilhar os nossos vídeos com um amigo, com um irmão em Cristo Jesus. Com certeza Deus terá uma palavra aos seus corações. Então, voltando à aula, quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. João 6, 30, 31. Jesus é a revelação do pão do céu. João 6, 41, 42. Jesus, o pão que desceu do céu. João 6, 52, 56. Jesus, a verdade revelada nos símbolos da carne e do sangue. João 7, 6, 8. A chegada da presente hora de Jesus. João 8, 31, 32. Jesus, a verdade que liberta. João 8, 41, 47. Jesus, a verdade vinda do Pai. Então, esse é o pão verdadeiro que falaremos nesta oportunidade, Relataremos o milagre, a multiplicação. Foi algo notório que, a ponto dos 4 evangelhos registraram, mas o foco verdadeiro não era aquele pão que a multidão estava procurando. Jesus até censurou, porque muitas das vezes nós procuramos o pão físico, mas Jesus, ele quer nos dar o pão espiritual. O textual está baseado em João 6, 48. Eu sou o pão da vida. A verdade prática diz que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo o ser humano. Texto de base, não vou ler para ganharmos tempo, mas se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, 14. A maioria dos irmãos e amigos conhece essa passagem, mas se você não conhece, pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa e conferir esse texto, que é exatamente da multiplicação dos pães e peixes. O Evangelho apresenta Jesus como o pão da vida, destacando sua missão de oferecer sustento espiritual e vida eterna ao pecador. Assim como o pão físico é indispensável para a sobrevivência do corpo, como dissemos, o Senhor Jesus é essencial para a saúde da alma, pois somente Ele pode saciar a fome de Deus. Ou seja, então Jesus é o pão essencial para nossa alma. Nesta lição compreenderemos o significado de depender de Jesus como nosso alimento espiritual diário e como sua obra nos garante a vida eterna. Dessa forma, seremos conduzidos a uma comunhão mais profunda com o Senhor quando compreendermos que Jesus não quer só nos dar as coisas materiais, só o pão desta vida, mas que Ele quer nos dar algo superior e espiritual. O pão é um alimento básico em diversas culturas, apresentando o sustento da vida cotidiana. Da mesma forma que uma alimentação inadequada compromete a saúde física, a falta de nutrição espiritual em Jesus, o pão da vida, prejudica a nossa vida espiritual. Ou seja, precisamos sim do pão físico, pão feito pelo padeiro, mas precisamos principalmente do pão espiritual para que a nossa vida não se torne uma vida fraca, uma vida desequilibrada. Assim como o pão é indispensável para o corpo, Cristo é fundamental para alcançarmos
é a vida eterna. A introdução nos diz que o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição dessa semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Ou seja, nada que viemos obter nesta vida pode nos satisfazer plenamente. Pode resolver alguns problemas financeiros, pode nos deixar contente, alegre, mas o que resolve de uma vez por todas qualquer situação da nossa vida é o pão do céu. Tópico 1. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos, né? A história diz aí quase 5.000 homens, mas não conta nem as mulheres e nem as crianças. Então tínhamos ali, acredito eu, aproximadamente 15, 20 mil pessoas. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos: Mateus 14, 13 e 21, Marcos 6, 32 e 44, Lucas 9, 10 e 17, e no capítulo 6, versículo 1 de João começa a expressão, né, e que acaba aí com o milagre da multiplicação. Depois disto, esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram, as palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa, mencionada no capítulo 5, né, anterior do capítulo 6. O milagre. Como único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura demonstrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão, composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino, que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. João 6, 11, 13, né? Só tinha 5 pães e 2 peixes, e foi alimentado aí mais de 10.000 pessoas, né? Aproximadamente 20.000 pessoas, contando crianças, mulheres, que não é mencionado. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos, porque houve multiplicação. Geralmente, quando havia uma cura, alguém estava coxo, a perna crescia, a perna voltava ao normal. Alguém tinha a mão mirrada, a mão voltava ao normal. Alguém estava cego, o olho era restaurado. Alguém estava leproso, ficava limpo. Já no caso do pão e peixe, ele trouxe à existência algo que não tinha naquela quantidade. Tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Infelizmente, hoje em dia também, há muitas pessoas que estão em busca de carro, casa, milagre pessoal, bens, dinheiro, né? Na igreja. Lógico que sempre existem os fiéis e os sinceros, que estão lá realmente buscando a Deus de todo o coração. Mas uma grande maioria não está preocupado com a mensagem, a grande maioria não está preocupado em salvação, está preocupado apenas no seu bem-estar. E essa multidão, infelizmente, estava desse jeito. Foi por isso que Jesus chamou a atenção deles, né? Jesus disse: vocês não estão me procurando pelos milagres e cura que eu realizo, mas pelo pão que vocês comeram, né? E, infelizmente, é o que acontece em nossos dias.
mas Jesus nos orienta na verdade. E a verdade é que se cremos nele, que ele é o pão que desceu do céu, então realmente a nossa fome física e espiritual será saciada. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como o Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor Jesus afasta-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. João 6:2. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para suas almas. João 6:27. A situação não é muito diferente hoje em dia, como já dissemos, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas, e não é um pão físico que vai alimentar a alma. O pão físico, ele alimenta o corpo, mas o pão que desceu do céu, Jesus, que mais tarde vai ser revelado aqui na lição, e também Paulo nos revela que a Santa Ceia é como se participássemos, em memória do corpo e do sangue de Jesus. Esse é o pão que sacia a alma espiritual. Auxílio bibliológico, sinais ou milagres. O que são milagres, É uma pergunta. São obras de origem e poder sobrenatural, Vem de Deus. Atos 8:13 e 19:11. Eles funcionam como um sinal ou uma marca da autoridade de Deus. Lucas 23:8, Atos 4:16, 30, 33, Mostrando que aquela pessoa está sendo usada pelo poder de Deus. O maior milagre, que é o milagre central do Novo Testamento, é a ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, Paulo chega a dizer nesse capítulo que se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Estamos perdendo tempo. Os milagres servem pelo menos a 3 propósitos do reino de Deus. Primeiro, a honra a Jesus Cristo, comprovando a veracidade de sua mensagem e prova sua identidade como Filho de Deus e nosso Salvador. Parte 2, expressa o amor compassivo de Cristo, Marcos 8:2, Lucas 7:12, 15, Atos 10:38. E 3, significa a oportunidade da salvação, Mateus 11:2, a vinda do reino de Deus. Palavras de Deus indica que os milagres devem continuar a ocorrer através de seus seguidores na igreja. Parte A, Jesus enviou seus seguidores para pregar e realizar milagres. Mateus 10:7-8, Marcos 3:14-15 e Lucas 9:2. B. Jesus declarou que aqueles que crêem nele através da pregação de sua palavra fariam a obra que ele fez e ainda mais coisas fariam, maiores. Lemos isso em 14:12 e Marcos 16:15-20. Parte C, o livro de Atos registra muitos milagres feitos em e através da vida de seus seguidores. Atos 3:1, Atos 5:12 e Atos 6:8 e Atos 8, versículo 6, Atos 9:32, Atos 15:12 e Atos 20, versículo 7. São vários textos, mostrando os milagres feitos pelos seguidores de Jesus. Em outros trechos do Novo Testamento, esses feitos são chamados de sinais, que confirmam a veracidade da mensagem de Cristo. Atos 4:29-30, 14:3, Romanos 15:18 e 19, 2 Coríntios 12:12, Hebreus 2:3 e 4, Bíblia de Estudo Pentecostal.
traz-nos essas referências. Então, o milagre testifica realmente a grandeza de Deus e o poder que Deus deu aos seus discípulos para, em seu nome, fazer milagre, expulsar demônios, né? E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porque o Senhor guarda os seus fiéis. Jesus desafia a fé dos discípulos, parte 2. E Jesus subiu ao monte. Que monte seria esse? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno, que embora não fossem particularmente altas, podiam servir como local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia a seu encontro. Por isso, decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? João 6, 5 e versículo 6. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. O desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. João 6, 7 ao 10. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava, assim, a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. João 6, versículo 6 ao 14. Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães e pequenos de cevada e 2 peixinhos. João 6, 9. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e por meio de suas mãos realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o resto que sobrou, né? Aqui aprendemos uma lição que não devemos desperdiçar o milagre que Deus faz em nossa vida. Devemos sempre ter cestos para guardar aquilo que sobra e não jogar fora. Essa também é uma lição para aprendermos a sermos econômicos e sermos abençoados financeiramente. Porque muitas pessoas desperdiçam o que têm à toa e depois fica a reclamar da sorte. Jesus ensinou a alimentar a multidão e também guardar o que sobrou. A lição que tiramos então deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele, né? Essa é a grande verdade de Deus. Auxílio bíblico teológico. A fé submetida à prova. Este é o único milagre de Jesus que está registrado nos 4 evangelhos, como já citamos e dissemos, né? Mateus 14, 13, 21, Marcos 6, 30, 44, Lucas 9, 10, 17 e João capítulo 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comeres? O registro aqui não menciona o fato de que Jesus tivesse compaixão da multidão, como Mateus 14, Marcos 6, 34 diz. Ao contrário, a sua vinda é a oportunidade para que Filipe seja posto à prova. Mas dizia isto para experimentar Filipe, versículo 6.
A observação de João, porque ele bem sabia o que havia de fazer, ou seja, ele sabia que faria o milagre, né? Estava testando Filipe para ver se Filipe resolveria o problema. É típica, né, na fala de Jesus e nos seus ensinamentos. Em todo o seu evangelho, o evangelista fala como alguém que tem um íntimo conhecimento da mente do Senhor, né? Não é à toa que João é chamado do discípulo amável, aquele que encostou, né, a cabeça no peito de Jesus. E o único que estava lá ao pé da cruz e que Jesus entregou a sua mãe. Disse Jesus, momentos antes de morrer: eis aí, mulher, o teu filho, eis aí a tua mãe, né? Deixou Maria ao cuidado de João, único discípulo que não foi mártir, né? Morreu na velhice. Tentaram, né, matá-lo de todas as maneiras, caldeirão de óleo quente, foi colocado em uma chapa escandescente para queimá-lo, né? Foi jogado na ilha de Pátmos para morrer, mas a ilha de Pátmos, na verdade, foi a maior revelação de João, e não o seu fim, e sua morte descansou no Senhor em velhice, cumprindo o que Jesus havia dito aos seus discípulos: o que importa se este ficar até que eu venha. Os discípulos não entenderam, João também não entendeu naquele momento, mas acredito eu que Jesus estava falando da revelação do Apocalipse, porque lá Jesus se apresentou a João como cordeiro, como único digno de abrir o livro. Então ele ficou realmente até que ele viesse trazer a revelação final a ele. Tópico 3, Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? Já vimos, né, que era apenas pelo pão que perece. No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixe, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22 e 6:24. Ao encontrar a Jesus, transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste, né, no dia anterior, João 6:26. E hoje quer saciar novamente desse pão que perece. Mas eu tenho algo melhor para vocês, ele vai dizer depois na mensagem, que é um pão eterno, né? É um pão que desceu do céu, falando dele mesmo. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social, desejando um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu, como acabamos de mencionar. João 6:32-33, ele diz isso. O povo não percebia que a multidão dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. João 6:27, não é pão feito pelas mãos humanas. É o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Senhor Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que é autêntica a sua identidade divina. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. A comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto sob a liderança de Moisés com o verdadeiro pão que desce do céu. Ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimenta desse pão viverá para sempre. João 6:50-51, né? Então Jesus dizendo que Israel foi alimentado pelo maná, mas todos morreram. E todos que comerem esse pão físico, né, também morrerá. Mas aqueles que comer o pão que desceu do céu, esse viverá para todo sempre. O que é comer o pão? Observamos
uma mudança na palavra de Jesus ao passar de pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der, é a minha carne. João 6,51. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. 1 Coríntios, melhor dizendo, 11, versículo 24 e 25, o que acabamos de falar, né? Que todo aquele que não come, não bebe do sangue, do corpo e do sangue do Senhor, não é digno dele, né? Para fazermos parte dele, precisamos, em memória dele, relembrar o seu sacrifício e comer do seu corpo e do seu sangue, simbolicamente, através do vinho e através do pão, tá? Não caímos no erro da Igreja Católica e de alguns falsos teólogos que dizem que a hóstia, o pão e o vinho torna-se no sangue de Cristo. Não, ele não nos torna ali em sangue e carne, tá? Até por isso a igreja por muitos anos foi considerada canibais e as pessoas perseguiam. Mas é uma linguagem figurativa, como o caso, né, que acabamos de ver aqui, ó. São várias linguagens figurativas, inclusive falamos isso na nossa apostila do Catolicismo Romano, tipo, a primeira, eu sou o pão da vida, que é o que estamos falando. Depois ele diz, ele é a luz do mundo. Ele não é uma luz mais física, mas é a luz verdadeira. Eu sou a porta das ovelhas, ele não é uma porta, mas representa. Eu sou o bom pastor, ele não é um pastor físico, mas é o pastor e sumo pastor. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então, nesse caso, né, da ceia do Senhor, o corpo e sangue é exatamente como essa linguagem figurativa, para entender realmente o que Jesus estava falando e o que Paulo estava ensinando à igreja de Corinto. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e crê no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna, que é o que o Senhor veio nos oferecer quando nos resgata do pecado, morrendo na cruz do Calvário, entregando a sua vida para a nossa salvação. Conclusão: nessa lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. Nosso Senhor é o pão que veio do céu, o alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância e eternamente. Então, o que o autor conclui aqui desta aula é: precisamos do pão físico? Sim, mas não ficamos presos apenas a esse pão físico como a multidão ficou, né? Que comeu num dia e voltou no dia seguinte. Ficamos com o pão que desceu do céu. É como aquela mulher no poço de Jacó, que tirava água todos os dias, meio-dia, para não aparecer diante da multidão. Mas Jesus ofereceu a ela uma água que jorraria para a vida eterna. Era água física? Não. Era água que ia limpar o seu pecado, né? Ia limpar o seu interior, ia transformar a sua vida. E esta água é este pão que ele oferece a mim e a você nesta oportunidade. Então, receba de Deus o pão que desceu do céu. Seja alimentado pelo pão que desceu do céu. E a sua casa, sua família, sua vida, seu ministério, sua igreja será uma bênção na mão de Deus. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhas de São Paulo, Jundiaí. Não está inscrito? Se inscreva no nosso canal. Ajude-nos, compartilhe, toque o sininho, deixe o seu comentário. Com certeza alguém precisa ouvir essa mensagem. Alguém precisa ser saciado pelo pão que desceu do céu.